Vyadirogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyam Didan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus, do Vida Veda nos Samhitas, na verdade, meu nome é Matheus, e hoje a gente vai fazer a nossa primeira leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4, e ao vivo, pela primeira vez, ao vivo aqui no canal do Vida Veda para vocês. Então, deixa eu pegar aqui os comentários, deixa eu ver se está tudo certo, vou avisar o pessoal também. A galera que assiste o Vida Veda nos Samhitas é bem menos gente, mas não custa a gente avisar, né? Fala galera, tô ao vivo aqui no YouTube para mais um episódio da série Vida Veda nos Samhitas, que agora tá rolando ao vivo para vocês. Arrasta para cima para você ir lá e assistir com a gente. Bom dia, tudo bem? Aline Schirholt. Hoje é mais suave, tá? Lorena Ribeiro Santana, boa tarde. Essa leitura dos Samhitas, ela vai ser agora ao vivo. A gente vai fazer pelo menos uma meia hora, no máximo uma hora. E não é tão veloz, a pegada é bem mais suave. Peguem aí os Samhitas de vocês, porque é outra série, né? Outros propósitos, outras características. Alessandra Zacarias, e aí? Bom dia, tudo bem, gente? Jane Berger, maravilha. Deixa eu divulgar esse troço aqui. Bit.ly. Só para as pessoas também saberem que está rolando um Vida... Maravilha. E vamos nessa. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Cibele? E aí, Zilma? Tudo bem, pessoas? Hoje a pegada é bem mais profunda, né? Porque a gente está fazendo pela primeira vez a nossa série do Vida Veda nos Samhitas ao vivo. A série do Vida Veda nos Samhitas, ela foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né, no canal do Vida Veda no YouTube para vocês. E ela era predicada na ideia de que tinha mais pelo menos um doido, que eu não era o único doido, que queria aprender esse negócio, né? E aí eu botei essa série no YouTube para vocês, eu ia gravando onde quer que eu tivesse, né? Muitos de vocês estão acompanhando desde o início, e vocês viram que eu ia gravando, né? Eu tava num hotel, eu viajei acho que o mundo inteiro nesses últimos 2 anos, e sempre mantendo a série viva, né, e gravando para vocês. Alguns meses, né, eu não conseguia gravar porque eu estava viajando muito e tal, e eu perdia. E agora a gente resolveu inovar. Por que eu resolvi inovar? Eu resolvi inovar primeiro porque eu quero acelerar a leitura com vocês. Tá? Então o primeiro objetivo dessa mudança, né, da gente fazer ela ao vivo, é porque eu quero acelerar a leitura com vocês. A gente está lendo num ritmo bem suave nesses últimos 2 anos, tanto que a gente leu 3 capítulos em 2 anos. Eu introduzi também algumas coisas aqui para vocês, né? Eu introduzi algumas séries, algumas brincadeiras, como por exemplo o Minutinho de Sânscrito, né, para vocês. E aí, deixa eu botar o fone. Eu introduzi o Minutinho de Sânscrito para vocês. E o que eu tô querendo com isso é que vocês vão melhorando o nível de sânscrito e o nível de capacidade de leitura, o seu nível de autonomia, o seu nível de liberdade. Se você tem a capacidade de pegar um samhita e ler ele no original, você fica livre, né? Você fica livre de mim, você fica livre de professores, de nananã. É óbvio que um guru, um professor é sempre bom para te ajudar, mas a ideia do guru não é criar dependência, né? A ideia do professor não é criar amarras, digamos assim. A ideia da gente é liberar vocês. Então, bom dia, nerds. Marcos Fábio, nerds ayurvédicos univos. É isso aí. Zilma Almeida de Rondônia, que maravilha. Tudo bem? Cristina Dantas, que maravilha. Cibele, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Valéria Mauro, Lúcio João, Basto, maravilha. Georgette Júlio Estima, que bom
Maravilha. Então, a gente está entrando hoje no capítulo 4, né, do Sutrasthana, do Ashtanga Hridayam, e a minha ideia com vocês é acelerar um pouco a nossa leitura, e isso quer dizer que, no início, eu botava rodinha na bicicleta de vocês, né? A gente já está há 2 anos lendo isso, e essa série ela tem que ser lida em sequência. Essa série não é para viralizar no YouTube, nunca foi a ideia que um monte de gente assistisse. A ideia é que se você não viu ela desde o início, você precisa ver ela desde o início. Senão você não vai pegar, não tem como. No início, no primeiro capítulo, eu botava tudo transliterado bonitinho, botava as traduçõezinhas, fazia tudo mastigado para vocês. No segundo capítulo, eu introduzi o minutinho de sânscrito. Eu ainda fazia um pouco mastigado, mas menos, e introduzia lá um minutinho de sânscrito para vocês. No terceiro capítulo, eu parei de mastigar bastante para vocês e aprofundamos o minutinho de sânscrito. Agora, no quarto capítulo, a gente vai cada vez mastigar menos o conteúdo. Quanto menos eu mastigo, mais vocês têm que ter garra e autonomia para continuar. Por isso que eu boto um vídeo só por semana. É para justamente você poder revisar ele ao longo da semana. Você pode assistir esse vídeo 7 vezes, até a próxima quarta-feira saiu, até a próxima quarta de Samhita, saiu o próximo vídeo, e aí você tem que estar com esse vídeo claro na tua cabeça. Se você assiste esse vídeo uma vez, você não vai entender nada. E você não vai progredir. Samhita e Ayurveda é um troço que é uma dedicação devida, entendeu? Se você não está interessada em se aprofundar, em usar o seu tempo para aprofundar esse conhecimento, essa série não é para você. A gente tem o Vida Veda Responde, a gente tem as entrevistas, a gente tem o 0800, né, para você tirar suas dúvidas, eu tenho o Desafio 1200, tem série pra caramba no canal. Essa série aqui é para quem tá afim de realmente ir fundo na parada. E se você tá afim de ir fundo na parada, você precisa estudar. Não tem como você chegar uma vez por semana, ver um vídeo no YouTube e achar que você vai avançar no conhecimento do Samhita. Você não vai. Você vai se confundir cada vez mais, na verdade. Então, dito tudo isso, belezinha, vamos começar. Então hoje a gente vai começar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4. Começando com o shloka número 1. Eu não botei aqui até onde a gente vai porque eu não sei, na verdade. Eu não planejei isso com o final dele. Eu vou ler com vocês até eu achar que já deu tempo suficiente. Ou vocês me disserem assim, chega, tô muito cansada, e pedirem pinico aí. Aí eu botei aqui, né, a transliteração, Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1, até o capítulo que for. Chaturtodhyaha. Então, vou aproveitar e não vou fazer isso ao longo da série inteira, tá? Então espero que fique claro que eu não vou fazer isso ao longo da série inteira, mas eu vou agora, nos primeiros episódios desse grupo de estudos, né, dessa quarta-feira de Samhita, eu vou transliterar aos pouquinhos junto com vocês. A minha ideia é que, até o final do quarto capítulo, eu vou parar de usar transliteração, tá? Então, o que isso significa? Significa que eu não vou escrever mais com letrinhas do nosso alfabeto latino, por exemplo. A gente vai ler só isso aqui, ó, que está na tela agora. Toda vez que vocês entrarem aí nessa... Eu vou aumentar aqui a letra para não ficar dúvida para vocês, para ficar fácil de vocês verem. Opa, foi demais. Para! Oh, meu Deus. Então a minha ideia é, até o final do quarto capítulo, beleza, a gente vai manter ainda uma mastigadinha. Para o quinto capítulo, vocês têm que estar conseguindo ler. Se você não estiver conseguindo ler, você não precisa estar lendo com a minha fluência, mas você precisa começar a pensar, né, ou então antecipar o seu estudo, pega o Ashtanga Hridayam, lê ele antes da gente ler, pega o shloka e tenta transliterar você mesma. Se você chegou até aqui é porque você viu a série toda. Se você não viu a série toda, é importante que você veja, tá? Então, Chaturto Dhyayaha, isso seria escrito como Chaturto Dhyayaha. Chaturto Dhyayaha são duas palavras, né? É a palavra Chaturti, Chaturta e Adhyayaha. Chaturtodhyayaha significa Chatur, significa Chatusha, o capítulo 4, o número 4, e Adhyayaha é o capítulo, né? O capítulo número 4. Então, Chaturtodhyayaha significa o capítulo número 4. E ele começa. Atato roganutpadanya dhyayam vyakyasyamaha itihasmahura treyadayo
Maharshayah. Então vamos lá. Vamos transliterar essa parada para vocês. Atato roga nut padaniya dhyayam, não vai caber. Vya kya sya maha. Atato roga nutpadani adhyayam vyakyasya maha. Se você não sabe o que ele está dizendo aqui, você precisa voltar lá no primeiro capítulo. Todos os capítulos começam com o mesmo shloka, que é esse, tem a mesma cara, né? Não é o mesmo shloka, mas ele tem a mesma cara. No primeiro capítulo ele falou Atato ayushkamiya madhyayam vyakyasya maha itihasmahura treyadayo maharshayah. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui vai mudar. Cada capítulo vai mudar. O resto é igual. Porque ele está falando basicamente a mesma coisa. Atataha, ataha. A partir de agora, Roga Anutpadanya Adhyayam, o capítulo que tem a ver com Roga Anutpadanya, como evitar doenças, né? Vyakyasya Maha vai ser explicado. Iti, vamos lá. Iti, ha, smahura treya dayo mahar shayaha. Então, itihasmahura treya dayo mahar shayaha. Itihasmahuhu, de acordo com que smahuhu significa de acordo com o que foi dito. De acordo com o que foi dito por quem? Atreya é o Purnavaswaitreya, que foi o guru lá do Agnivesha Tantra, que virou Charaka Samhita. Então, quando você lê o Charaka Samhita, você, na verdade, está lendo o Agnivesha Tantra. O Agnivesha Tantra não é esse livro que a gente está lendo aqui agora, é o livro que a maioria de vocês conhece como Charaka Samhita. E o que é o Agnivesha Tantra? Ele é um diálogo entre o Agnivesha, que é o discípulo, e o guru, que é o Purnavasu Atreya, que é esse cara aqui. Ó, Atreya é esse cara aí. É o Atreya. Esse Atreya, ele é o guru lá do Charaka Samhita. Então olha que interessante. O Ashtanga Hridayam, ele foi escrito pelo Vagbhata, e ele é um livro que não foi escrito por um discípulo que aprendeu com o seu guru. Ele não está falando do guru dele, percebe? Não é que o Vagbhata estudou com o Mateus e ele está dizendo, eu escrevi aqui esse livro baseado no que o Mateus me ensinou. Não, ele está dizendo, esse livro aqui ele é baseado no Atreya Purnavasu, que é o cara lá do Charaka Samhita, que foi escrito tipo 3.000 anos antes desse livro, que é a grande referência, é o médico top, digamos assim, do Ayurveda. Só que não foi só o Atreya Purnavasu que orientou esse livro. Por isso que ele fala Atreya Adayaha. Esse Atreya Adayaha, ele na verdade vem da palavra Adi. Adi. A palavra Adi significa e etc. É como se fosse o início de uma lista. Ele está dizendo, foi o Atreya, e mais um monte de gente que veio depois do Atreya. Vários outros gurus. Por exemplo, Dhanvantari, né, que foi o guru lá do Sushruta. O próprio Sushruta Samhita é uma grande referência do Ashtanga Hridayam. Então ele fala, esse livro aqui, isso tudo que eu estou explicando para vocês, não fui eu que inventei. Quem me ensinou esse troço, digamos assim, foi lá o Atreya Purnavasu e Adi e outros caras tops, né? Ele explica isso lá pro final do livro, todas as referências dele, né? Da onde ele tirou esse conhecimento todo. Mas é importante que vocês entendam que o próprio Vagbhata, ele não está dizendo, lê esse livro aqui que eu vou te dizer um monte de coisa que eu aprendi ou que eu tô te ensinando. O Vagbhata, e essa é a tradição do estudo do Ayurveda, ele é super humilde. Ele está dizendo, olha, eu aprendi isso tudo aqui, ó, eu vou te contar via Kyasya Maha, eu vou narrar isso aqui para você, mas quem falou, Smahuhu, quem falou isso tudo não fui eu não, tá? Quem contou essa história toda, da onde eu aprendi isso? Eu não tirei isso do nada, eu não tirei isso do éter. Eu tirei isso lá do Atreya, Adi e de outros sábios Maharshayah, que eram Maharshis, que eram grandes
sábios, grandes médicos, grandes estudiosos, grandes cientistas, seja lá como você quiser entender. Então, o Vagbhata, ele está deixando bem claro que esse capítulo de Roga Nutpadanya, esse conhecimento que eu vou te passar agora, de como não ficar doente ou como evitar doenças, né? Como prevenir doenças até, ele não fui eu que inventei, tá? Ele foi me passado por outros gurus que são muito mais tops, digamos assim, do que eu. Isso é o motivo pelo qual, no início de toda a leitura dos Samhitas e no início de toda a Vida Veda dos Samhitas, essa série que vocês estão vendo agora, a gente faz o Uraga Dirogan. Eu falo Uraga Dirogan, Satatana, Shaktana, aquela coisa toda. Aquilo tudo sou eu agradecendo, eu, Mateus, agradecendo esses caras que vieram antes de mim. Eu subo nos ombros de gigantes que vieram antes de mim. E eu sou mais uma pecinha dentro desse quebra-cabeça que é o Ayurveda. Não tem briga de ego e não tem essa sensação de que, olha, eu que inventei o Ayurveda, eu vou patentear o Ayurveda, né? O Ayurveda by Mateus. Não tem isso. Eu não tenho copyright sobre nada disso. Por isso que essa série ela é feita de forma livre, aberta e gratuita para vocês. Esse conhecimento, ele sempre foi seu, mesmo antes de eu entrar aqui para explicar ele para você. E eu tô só sendo mais uma pecinha dentro desse dominó infinito, né? Esse dominó que tá caindo de um Vaidya pro outro e que vai continuar caindo muito depois que eu já tiver virado pó. Que não falta muito tempo, inclusive, porque a vida é muito rápida, né? Então é isso. Esse é o capítulo número 4. E o capítulo número 4 vai falar pra gente um pouquinho sobre a Roga Nutpadanya. Então vamos ver o que eles estão querendo dizer pra gente. E aí o primeiro shloka já começa dizendo o seguinte: Veganadhara yedvata vinmutrakshavatrutkshudhan nidrakasashramashwasa jrumbashruchardiretasan. Então, vamos transliterar isso aqui, ó. Lembrando, eu vou transliterar para vocês por enquanto. Não acostumem, a transliteração ela vai atrasar, né, digamos assim, ela vai tornar a leitura um pouco mais lenta. Então eu vou parar de fazer ela aos pouquinhos. Eu antes fazia ela, eu preparava ela antes, né, para já mostrar e a gente não perder nenhum tempo, porque os vídeos eram gravados. Agora é um grupo de estudos. Vocês estão aqui ao vivo. Então eu quero que vocês façam isso junto comigo, percebe? O motivo pelo qual eu não estou pré-preparando é porque eu quero que você, na sua casa, vá transliterando isso comigo. Você tem que começar a exercitar esse músculo do sânscrito na sua cabeça. Ah, Matheus, eu não quero aprender sânscrito, então a série dos Samhitas, ela não é para você. Você tem que querer. Você tem que aprender a olhar para isso aqui e começar a fazer sentido disso aos poucos. Esse é o objetivo da série Vida Veda dos Samhitas. Por isso que vão ter 10 pessoas assistindo esse troço, vão ter 5 pessoas assistindo esse troço, não vão ter 200 mil pessoas assistindo esse troço. Você se predispôs a vir aqui. Então arregace suas mangas e vamos ao trabalho. Vegana, na dharayid vata vinmutra. Eu acho que eu vou ter que diminuir. Não, eu vou dar espaço, né? Não vai ficar bonitinho, tá, gente? Veganadharayit vata. Eu posso cortar aqui no vata. Então pronto. Vata. Aí eu corto no arda, na metade exata do parágrafo, né? Vata vinmutra kshavatru. Eita, ele não tá me obedecendo. Kshavatru trakshudhan. Kshavatru ksudhan. Nidra kasa shrama shwasa nidra kasa shrama shwasa jrumbha
Jrumbha Shrut Chardi Reta Sam. Então esse aqui é o... Eita. É o shloka número 1. Esse aqui é a metade dele. Beleza. Vegana dhara yetvata vinmutra kshavathrut kshudhan nidra kasa shramashwasa jrumbha shruchardireta san. Então vamos tentar entender devagarzinho tudo que ele está querendo dizer com essa parada aí, né? Vegana, vegan, a palavra vegan significam os impulsos fisiológicos, né? Os impulsos fisiológicos que a pessoa tem. Então ele fala vegan, na. Isso aqui tá junto e a gente vai entender aos pouquinhos por que se juntam essas palavras, como elas se juntam. O nosso minutinho de sânscrito vai ser voltado para isso, aos pouquinhos. Hoje a gente vai começar no minutinho de sânscrito a estudar gramática de sânscrito. Então apertem os cintos de segurança aí que o bagulho tá ficando frenético. Vegan, na. Você tem que entender que tem uma divisão aqui, tá? Vegan são os impulsos fisiológicos e a palavra na, ele é o negativo. Vegan na dharayet. Vegan na dharayet. Na dharayet. Então ele está falando vegan na dharayet. A palavra dharayet é um verbo, tá? Ele é o verbo dessa frase. Normalmente no sânscrito a gente bota o verbo lá no final. Isso aí é uma poesia, né? Então ele bota o verbo onde ele quiser, tá? Para fazer a poesia. É como se a gente estivesse lendo Carlos Drummond de Andrade aqui, tá, gente? Então ele não vai colocar... Desculpa, ele não vai colocar o verbo onde você acha melhor. Ele vai colocar o verbo onde ele acha melhor por uma questão de uma série de regras de métrica do sânscrito e tal. Mas esse verbo, se a gente for organizar a frase, a gente não vai chegar nesse nível nem tão cedo de fazer anvaya, anvayarta, enfim, os procedimentos gramaticais que são necessários para você entender isso profundamente. Eu não sei se eu consigo explicar para vocês, mas esse jeito que a gente está fazendo aqui ainda é o jeito resumido, básico, introdutório de leitura dos Samhitas. Eu sigo uma tradição que tem uma metodologia específica de leitura e de aprofundamento nos Samhitas e eu nem posso trazer essa metodologia ainda aqui, porque ela vai confundir a cabeça de vocês todos. Então, mas me acompanha. Vegan, os impulsos fisiológicos, não dharayet. Dharayet, a palavra dharayet significa segurar, suprimir. Então, os impulsos fisiológicos, na dharayet, não podem ser suprimidos. Quais são esses impulsos fisiológicos? Aí ele manda um por um. Aqui, ó. Vata, aqui, vata, vinmutra, vata, vin, mutra, kshavatu, rut, kshudhan, nidra, kasa, shrama, shwasa, jrumbha, shruchardi, retas. Esses são todos os impulsos. É uma lista de impulsos fisiológicos que ele quer que você não suprima. Vata, vin, mutra, kshavatu. Vamos lá. Vata, o impulso de vata é o impulso de ar, né? Vata, a palavra vata significa ar. Então, qual é o impulso que ele está introduzindo aqui? O impulso de flatulências. Eita, eu preciso voltar para o português, calma aí, senão ele não vai me deixar acentuar. Português. Flatulências. O impulso de flatulência é vata. Vata vinmutra netra sua. Vata vinmutra. Vin, o impulso de fezes. Mutra, o impulso de urina. Kshavatu, o impulso de espirro. Expirro. Desculpa, gente, eu estou administrando 3 línguas aqui ao mesmo tempo.
Então, se eu fizer besteira, vocês me... Kshava... Espirro. Trut. O impulso de fome. Kshavatruth, Kshavatruth, Kshudhan, Kshavatruth, Kshut, Trut, sede. Rut, é isso? Trut, Rut. Como é que eu estou escrevendo isso? Rut, Kshut, é isso. Trut, eita, lá, ia. Vocês verem como preparar krut faz diferença. Fome. Kshudhan. Então, beleza. Kshudhan. Nidra, caça, shrama, shwasa. Nidra, o impulso de sono, o impulso de dormir. Caça, o impulso de tossir. Caça, shrama. Shrama shwasa. Shrama, o impulso de quando você está cansado, né? O impulso de respirar quando você está cansado. Então, como fala isso? O impulso de ficar ofegante. Pronto, ficar ofegante. Não é bem isso não, tá? Mas eu só tô aqui já... É que é Shrama Shwasa. Shrama Shwasa. Eu acho que ele tá falando de uma coisa só. É Shrama Shwasa, que é o impulso de você respirar quando você tá cansado. Que eu tô chamando de ficar ofegante. Beleza. Shramashwasa. Shramashwasa. Jrumbha. Jrumbha é o impulso de você bocejar. 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 Escreve assim? Bocejar. Shrumbha. Um impulso de bocejar. Ashru. Ashru, o impulso de chorar, o impulso de lacrimejar. Chardi, o impulso de vomitar. Retas, o impulso de ejacular. Ejacular. Pronto. Então, tem uma lista, né, de impulsos aqui fisiológicos. Ele deu alguns exemplos para vocês, né? Então, vegana dharayet, você não pode suprimir os impulsos fisiológicos. Quais são os impulsos fisiológicos? Vata, Vin, Mutra, Kshavatruth, Kshudhan, Nidra, Kasa, Shramashwasa, Jumbha, Ashru, Chardi, Retasan. Então, o impulso de flatulência, o impulso de fezes, o impulso de urina, o impulso de espirro, o impulso de sede, o impulso de fome, o impulso de sono, de tosse, de quando você faz atividade física, você fica ofegante. E aí você quer respirar, né? Então, a ideia aqui se você fez uma atividade física, você vai respirar mais forte. Então você não deveria suprimir esse impulso de respiração forte. Faz sentido isso para vocês? Essa é a ideia. Bocejar, você não deveria suprimir o impulso de bocejo. Choro, você não deveria o impulso de choro, de vômito e de ejaculação. Então, no primeiro shloka, ele já está falando no capítulo de prevenção das doenças, no Roganutpadani. Ele começa o capítulo já mandando para você a seguinte ideia. Os impulsos fisiológicos não devem ser suprimidos. Se você suprimir o impulso fisiológico, você pode ter problemas muito graves. Ele vai elaborar, de agora em diante, quais são os problemas muito graves que vão acontecer, né? Que vão decorrer dessa supressão. O que é muito importante aqui para vocês é vocês entenderem
que como vocês fazem isso o tempo todo. Como a nossa sociedade muitas vezes coloca esses impulsos fisiológicos num lugar de tabu, né? Num lugar de proibição. Então, se você suprime algum impulso que é natural do corpo, você provavelmente vai gerar algum tipo de desequilíbrio no corpo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ele abre o capítulo de prevenção das doenças com isso. Isso é para vocês entenderem, e eu sempre falo para vocês, a ordem, ela é fundamental. A ordem, ela é fundamental. Então, no momento que o Vagbhata, ele escolheu colocar essas coisas logo no início do capítulo de prevenção de doenças, acho que fica claro para vocês a importância que esses impulsos fisiológicos têm e como a gente presta pouca atenção para essas coisas, né? Como a gente quase não presta atenção, né, no fato de que você está numa reunião e você não pode fazer xixi, por exemplo. Você segura o xixi. Você está ocupada e aí você segura as fezes, você não vai ao banheiro fazer cocô. Você está num ambiente social e aí você não pode, você tem que segurar o vata, né? O vata aqui, na verdade, não é só a flatulência. Vata é flatulência e arroto também, tá? Então, flatulência e arroto. Vata significa ar, tá? Então, todo ar que sai do corpo, por cima ou por baixo, é o que ele está chamando de vata aqui. Então, desculpa, eu botei só flatulência porque eu pensei só no que sai por baixo, mas o vata, o flatulência que sai por cima, digamos assim, é o arroto. Então, você suprimir, por exemplo, o seu impulso de arroto, tudo isso está sendo listado aqui no primeiro shloka como possíveis geradores de doença. Então, como é que a gente vai fazer o fluxo dessa leitura, tá? Como é que a gente vai fazer o fluxo dessa leitura? Eu vou ler um shloka ou uma unidade semântica, eu vou parar e vou olhar os comentários de vocês. E aí vocês colocam nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre esse shloka. Alguma dúvida de sânscrito, alguma dúvida de gramática, alguma dúvida teórica, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre esse assunto ou menos. Vocês têm que prestar atenção. A dúvida tem que ter a ver com o shloka. Se você perguntar alguma coisa que não tem a ver com o shloka, eu não vou responder, tá? Porque a gente vai estar desvirtuando o assunto e vocês me conhecem. Se eu começar a desvirtuar, a gente vai ficar 1 hora fazendo uma palestra inteira sobre um assunto que não é o tema, né? E que daqui a pouco vai vir no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Então, a leitura dos Samhitas, a gente tem que ter mais disciplina. E vocês me conhecem de outros, né, do 0800 e tal, e vocês veem que cada série, cada curso do Vida Veda tem uma metodologia, tem uma pedagogia diferente. Então, não confundam o Mateus do 0800 com o Mateus do Samhita. Isso aqui é uma tradição muito séria, muito antiga, que eu aprendo com mentores, com gurus, com professores aqui na Índia. E que eu estou ensinando para vocês da maneira como eu aprendo. Adaptada, é claro, porque se eu fosse ensinar da maneira como eu aprendo, a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? A gente não ia nem conseguir começar. Mas, eventualmente, vocês vão chegar no mesmo ponto que eu tô de conhecimento desse troço. É para isso que a gente está aqui. Não é para eu ser o conhecedor do Samhita e você ser só a pessoa que me segue. Eu não tenho a menor vontade de ter seguidores, tá? Então, a ideia é vocês aprenderem junto. Para isso, a gente tem algumas regras, né, no Vida Veda, nos Samhitas, nesse grupo de estudos ao vivo. Todo shloka, quando terminar uma unidade semântica, eu vou parar e vou ler os comentários. Se vocês tiverem perguntas relacionadas com isso, eu vou ver todas as perguntas. No momento que a gente saturar, acabar as perguntas, explicar tudo que tem para explicar, eu ando com a leitura. A gente vai à leitura até onde der. Até uns 40 minutos, 50 minutos mais ou menos. Nos últimos 10 minutos a gente faz um minutinho de sânscrito, que nunca vai ser um minutinho mais, né? Vai ser sempre 5, 10 minutinhos de sânscrito. Tá combinado? Então vamos fazer assim. A gente tem mais ou menos 1 hora, né, de Vida Veda nos Samhitas agora, toda semana para vocês. Totalmente de graça aqui no YouTube do Vida Veda. Então não tem mais desculpa para vocês não estudarem esse troço. Você não precisa vir para a Índia, você não precisa se sujeitar, nem nada disso. Beleza, Valéria Mauro tá dizendo, aprendi e morria de rir com seu jeito. Eu nem sei o que eu fiz.
boa tarde, beleza? Samuel Lamarck, beleza? Sou a Cibele ARO, eu entendi, Sambele Andrade Ramos. Eu super entendi, Cibele, que você é a Cibele ARO do Instagram. E fora que a foto é a mesma, né? Ou se não é a mesma, ela é muito parecida. Virginia Hatsue, olha eu aqui, que maneiro, Hobbit no Conselho de Elrond. Virginia, você é muito nerd, cara. Você enche meu coração de orgulho com essas suas alegorias de Senhor dos Anéis e daqui a pouco você vai lançar certamente aí uns Game of Thrones, essas paradas que só nerds gostam, né? Andrea Heinz já fez a maratona, maravilha. Valéria Mauro, bom rever toda a série. Tem que rever toda a série, não tem jeito. Essa série tá aí, cara, tá aí pra vocês, aberta pra vocês, não tem porquê. Bom dia, Letícia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem, tudo bem? Lucy, João, Ragadirogan, no. Sim, o Ragadirogan começa toda a série. É que vocês entram sempre um pouquinho depois que eu já fiz o Ragadirogan, né? Eu não consigo, porque é ao vivo, eu não posso abrir o vídeo e ficar esperando as pessoas, aí quando entra a gente eu faço o Ragadirogan. Eu começo e já mando o Ragadirogan. Então ele tá lá, se você assistir a reprise você vai ver. Patrícia Rodrigues, enquanto não compro em papel, fiz um download do PDF e vou lendo. Ótimo, vai lendo e para essa aula especificamente, vai transliterando. Você vai ver em qual sloka a gente vai terminar a aula de hoje. E aí para a próxima aula, translitera pelo menos uns 2, 3 slokas para frente, porque aí aos poucos você vai começar a se acostumar com a leitura do sânscrito que a gente precisa ter, né, para a gente poder avançar cada vez melhor. Valéria Mauro, lindo isso, que bom. Mara Pomarico, muito melhor transliterar junto. Ai, que bom que você acha melhor. Porque a gente, né? Eu também acho que no início vai ser bom. Sinto bem apertado, Lucy, que bom, que bom. Paula, Valéria, que bom. Vida Veda, Lara, Anne e Clau estão aqui. Ah, o pessoal da equipe do Vida Veda estão acompanhando, que bom. Fãs e trabalheiras unidas jamais serão vencidas. Que bom, meninas. A Lara é a nossa gerente de relacionamento no Vida Veda. A Anne é a nossa editora, digamos assim, né? E a Clá é a nossa coordenadora de eventos. A equipe Vida Veda aí, todo mundo junto, né? Valéria Mauro perguntou, ia rotar? Eu botei aqui, tá, Valéria? Que eu me atrasei. Você tem toda a razão, obrigado. Pensei nisso também, arrotar, porque é feio, realmente. Também pensei em arrotar. Talvez entre no Vata de Flatulência. Vocês pensaram super certo. Marcos Fábio e Valéria. Fui eu que vacilei aqui na hora de traduzir. E como fazemos isso? Sim, pode ser. Darará, beleza. Alguma dúvida? Bárbara Neves. Nossa, a evacuação é um grande tabu para mulheres, então é verdade. Princesinhas fofas não fazem cocô, né? Não se sujam, é verdade. Até qual ponto é ok manter os vegan dentro? Tem mesmo que ser imediato ou temos margem? Lucy, ele vai responder isso ao longo do capítulo, tá? Mas o que é a questão aqui? A questão é o impulso, tá? O vegan, ele não é o mala, tá? A maneira como você perguntou não está correta. O vegan, ele não é o mala. Não confunde os dois conceitos. Se você não entendeu ainda o que é mala, volta lá no capítulo 1 e dá uma olhadinha. Aquilo que sai do corpo, a urina, fezes, suor, isso é mala, tá? O mala você pode reter ou não pode reter. Vegan é o impulso. Sabe quando você tem um impulso de espirrar? E aí você segura o impulso? Isso é que você não pode fazer. Se você tem um impulso de ir ao banheiro fazer cocô, você não deveria segurar o impulso. Toda vez que você segura o impulso, você gera um problema. Tá claro? Se você segurar um pouquinho, você gera um pouquinho de problema. Se você segurar muito, você gera muito problema. Mas você sempre vai gerar problema e a gente vai entender aos poucos ao longo da leitura, vocês vão entender o que gera de problema, né? No próximo Shloka, ele já vai começar a explicar, né, a entrar em mais detalhes sobre o que se prejudica, né, no momento que você faz essa supressão. Então entende que tem uma diferença entre vegan, o impulso, e o mala, que é efetivamente aquilo que você bota para fora. Marcos Fábio, para vocês aí também tá travando? Ah, não acredito que já tá travando. Não sei. Para mim diz que tá tudo bem aqui no meu sistema. Então, se tiver algum problema para vocês, depois vocês assistem lá no YouTube, talvez, porque vai ficar lá tudo no YouTube. O problema de fazer coisas ao vivo é isso, né? Ao vivo sempre pode dar problema na internet. A Mara Pomarico tá dizendo que tá travando, tá travado.
Boa tarde, obrigado por compartilhar. O quadro dos Samitas é meu predileto. Ai, que bom. Lucas Cipriano, só passando para mandar um abraço. Ai, que bom. Que legal. E ainda está no finalzinho do capítulo 3. Vai lá, então. Vega não é malo, ok, entendi. Perfeito e terrível. Sim, segurar. Um impulso, força fundamental. É isso aí. Beleza? Então tá. Temos mais 5 minutinhos só. Já passaram 45 minutos quase. Meu Deus do céu, como voa o tempo. Então eu não vou entrar no próximo Sloka. Então, ficou de dever de casa para vocês pegar o Sloka número 2 e transliterar o Sloka número 2, tá? Nós temos aí agora 30 pessoas online, tá? 30 pessoas online assistindo. Vocês 30, essa turma que está assistindo, você tem de dever de casa pegar o Sloka número 2 do capítulo 4 e só transliterar ele. Transliterar é simplesmente você fazer, botar nas letrinhas, só que você tem que respeitar os sinais diacríticos, tá? Então você tem que respeitar os sinais diacríticos. Presta atenção, Shrama tem esse S com um acento. Esse S com acento, eu ensinei isso tudo para vocês ao longo do capítulo 2, tá? O S com acento, deixa eu pegar aqui o meu Devanagari, ele é esse cara aqui, ó, por exemplo. Esse cara aqui, ele é... Eita, vou mudar de novo. Esse cara aqui, ele é o Sh. Ele é o Sh. Esse cara é o Sh. Se o A é curto, ele é o A. Se o A é longo, ele é o A, com esse tracinho em cima. Então, quando vocês transliterarem, vocês têm que transliterar de acordo com de acordo com a transliteração correta. Ah, eu tenho uma tabela que eu fiz de transliteração correta. Onde está essa tabela? Eu tenho uma tabela, deixa eu achar ela para vocês no meu Drive. Ashtanga Hridaya Mula Matra. Esse é o arquivo base de... É lá em cima? Não, cadê? Ai, que saco. Não tá aqui. Eu vou pegar e vou mandar, eu vou separar para vocês para a próxima aula a minha tabelinha. Eu sei que eu tenho ela. Eu não sei onde é que ela tá. Mula Matra, tradução. Será que tá na tradução? Aqui ela. Pronto. Achei. Ó. Deixa eu ver se eu consigo botar ela bem grande aí na tela para vocês. Ela cabe toda na tela. Ah, ela cabe toda na tela. Que bom. Ó, presta atenção. A primeira parte... Será que eu consigo botar ela maior ainda? Não, se eu botar ela maior, ela vai sair do tamanho. Ela tem que ficar bem inteira na tela. É isso aqui mesmo, é esse tamanho aqui mesmo. Beleza. Essa tabela aqui é o seguinte, dá um print screen aí na parada e eu posso tentar disponibilizar depois o PDF para vocês disso. Mas isso aí, cara, não é mistério nenhum. Quer ver? Nem vem pedir o PDF na real, porque isso não é mistério nenhum. Eu ensinei isso para vocês no segundo capítulo e no terceiro capítulo. É só você montar a sua própria tabela de transliteração. Então tem o sânscrito aqui, né? Eita, não posso mexer nisso não. Tem o sânscrito aqui, tem a transliteração. Sânscrito, transliteração. Sânscrito, transliteração. Então eu vou botar ela num zoom máximo, para vocês não falarem que não deu para ver depois. Zoom power aqui para vocês. Pronto. E aí eu vou passar ela agora com vocês no nosso minutinho de sânscrito. Beleza? E além disso, a gente já vai entrar no minutinho de sânscrito direitinho. Você pode dar um print screen aí da sua tela e faz a sua própria tabela de transliteração. Aí na hora que você for transliterar, você vai olhando se você precisar de uma colinha. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o A, esse aqui é o I. Eita lá, eu sempre fazendo besteira. Esse aqui é o I, esse aqui é o U, esse aqui é o U, esse aqui é o R, esse aqui é o E, esse aqui é o EI, esse aqui é o O, esse aqui é o AU, AHA, K, 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 G, G. Hana, a gente fala que é a pronúncia do nasal quando ele toca no topo do céu da boca. Ch, ch, j, j, nha, nha, como se fosse amanhã, nha. T, t, d, d. Esse é o D de dado, é o D de dado, só que é o cerebral.
A língua toca no céu da boca. Então, D. Esse é o D de dado com a língua tocando no céu da boca. Mahaprana, com muito ar. D. Esse é sem muito ar. D. Esse é com muito ar. D. Hana. Esse é o Hana. O que eu falei aqui? Hana. Nha, Hana, Ang. Desculpa, gente. Esse aqui é o Ang. A gente fala Ang. Ele é o nasal, o Nã nasal, Ang. Esse aqui é o Hana, que é o Nã cerebral. A língua toca no céu da boca quando você fala. Sabe quando você fala Nã de não? Só que você fala Nã, Nã. E a gente chama ele de Hana. Esse é o T de tatu. E esse é o T. É o tatu com Mahaprana, com muito ar. Esse é o D de dado, D. E esse é o dado com muito ar, D. Esse é o N de não. Esse é o P de pato, P. Esse é o P de pato com muito ar, P. Esse é o B de bola, B. E esse é o B de bola com muito ar, B. M de Mateus. Y. R. L. V. H. S. Sh. Sh. Tem 3 sibilantes, né, no sânscrito. O S, que é o S, né, o S de sapo. Tem o Sh, que seria em português tipo um chão. Desculpa a minha pronúncia carioca pesada, mas é tipo um CH, né, digamos assim, de cheiro, por exemplo. O Sh, Sh, que é esse X, né, poderia ser uma transliteração possível, Sh. E tem o Sh, Sh. O Sh é como se você fosse falar o Sa de sapo, só que você bota a língua no céu da boca e fala Sh. O Ksha, que é K, Ksha, Ksha. E o Nha, Nha, que é o J mais o Nha, que fica Nha. Então essa é a tabela total de transliteração que vocês, do mais comum que vocês vão precisar. Tem algumas consoantes vogais que não estão aqui, tá? Tem algumas consoantes e vogais que não estão aqui, porque não são tão usadas assim no sânscrito do Ashtanga Hridayam. Então eu prefiro que vocês nem peguem isso agora, porque vai ser só perda de tempo para vocês. Beleza? Então, dito isso, vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, beleza, a gente vai ver um negócio que chama Sandhi. Sandhi. Tem que aumentar, né? Não dá para vocês enxergarem nada. Sandhi. O que é o Sandhi? Uma coisa que vocês precisam aprender, que é muito importante no sânscrito, é que nenhuma vogal fica sozinha, tá? Então, para começar, nenhuma vogal fica sozinha. Então entendam que nenhuma vogal fica só, tá? O que isso significa? Se eu colocar uma vogal do lado de outra vogal, elas tendem a se juntar. Se eu botar uma vogal do lado de outra vogal, elas tendem a se juntar. Tem 2 maneiras pelas quais elas se juntam. E toda vez que você junta alguma coisa, você tem essa junção, por exemplo, de 2 vogais, você forma uma articulação entre as 2 vogais. Da mesma forma que você tem uma articulação no seu pulso, uma articulação no seu cotovelo, você tem uma articulação entre as vogais. A palavra em sânscrito para articulação é sandhi. E a palavra que a gente tem para articulação das vogais também é sandhi. Tem 2 tipos de sandhi. A gente tem um sandhi que chama guna. Eita, deixa eu botar o meu... Pronto. Guna sandhi. E você tem um sandhi que chama... Eita, não era isso que eu queria fazer. Você tem o Vruddhi Sandhi. Você tem o Guna Sandhi e você tem o Vruddhi Sandhi. Pra gente começar, tá? Pra gente começar. Tem muitos outros tipos de Sandhi que a gente vai ver aos pouquinhos. Hoje eu quero começar a entender só os Guna Sandhi com você. Então, o que são os Guna Sandhi? Guna Sandhi
são quando você junta algumas vogais e pela junção dessas vogais, elas viram outra vogal, tá? Hoje a gente vai fazer o mais simples de todos, só para começar. O Guna Sandhi mais simples de todos é quando você junta o A com mais um A. Se você junta um A curto com outro A curto, você tem um resultado dessa junção. Você junta A com A e ele vira A. Ele vira um A. Eita. Ele vira um A. Ele vira um A, que é um A longo. Ele vira um A. Se você juntar A com A, você tem A no final. Isso é muito importante, porque muitas vezes vocês vão ver que duas palavras, quando você junta elas na verdade não vão ficar do mesmo jeito. Elas vão mudar, tá? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso para vocês no shloka que a gente acabou de olhar. Então, por exemplo, o nosso shloka, o nosso capítulo 4, o Chaturtodhyayaha, ele começa com a palavra atato. A palavra atato, ele tem esse A longo aqui, tá vendo? Atato. Ó, atato. Esse A longo aqui, ele é exatamente esse cara que a gente acabou de ver. Ele é um Guna Sandhi. Significa que aqui, na verdade, tem duas palavras. Tem a palavra atá e tem a palavra ato. Tem a palavra atá e tem a palavra ato. São duas palavras, na verdade nem é ato, é ataha. É atá, ataha, e esse aha aqui virou o, e esse é outro procedimento de sandhi que a gente vai ver mais pra frente. Mas agora foca aqui, não distrai não. São duas palavras que tem aqui. Atá, ato, são duas palavras. É atá e ato. Finge que é ato por enquanto, tá? Essas duas palavras, atá e ato, como elas são colocadas uma do lado da outra, esse A, ele encosta no outro A. Um A encostou no outro A. Então fica atá, atá. Esse A não consegue ficar separado assim. Então no momento que o A junta com o A, ele forma, ele forma esse cara aqui, atá. Então ele é atá, ato. E ele fica atato. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Se não fizer, não tem problema, a gente vai ver isso muito ainda pela frente. Esse foi o nosso minutinho de sânscrito, então. O Guna Sandhi, que é quando você junta A com A e ele vira A. Esse A aqui é o que a gente chama de Guna. Ele é um Guna. Ele é formado pela união de dois outros As. Isso significa que se eu botar uma lupa em cima desse A, na verdade eu vou ver que aqui dentro tem isso aqui, ó. É isso aqui que tem ali dentro. E aí você fala A. Esse resultado vem pela fala, porque o sânscrito ele é uma língua que escreve como se fala, tá? As regras de Sandhi, elas são um troço que é muito interessante de vocês entenderem, porque elas são o sânscrito fazendo oficial o que é um desenvolvimento da fala. Diferente do português, por exemplo, que a gente não oficializa na regra a maneira como se fala, né? Aí a gente fala, tem o português falado e o português escrito. Então, no sânscrito, não. O sânscrito, ele é falado como é escrito e é escrito como é falado. Então você nunca teria como em francês, por exemplo, uma palavra que você lê aux. Aí você vai estudar francês, aí a pessoa fala pra você que é Aí você fala, não, calma aí, não pode ser porque tá escrito aux. Ou tá escrito eal. Tá escrito eal e aí você leu E aí você fala, pô, como assim se você tá escrito eal, entendeu? No sânscrito não tem essa parada. No sânscrito você sempre pronuncia do jeito que você fala. Então, como você teve aqui dois As do lado, a pronúncia ela muda.
e aí a gente codifica a mudança da pronúncia nas regras gramaticais de Sandhi. Se isso ficou muito críptico para você, se parece que eu estou te ensinando hieróglifos aqui, não se preocupa. Toda quarta-feira a gente vai fazer esses 5, 10 minutinhos de sânscrito aí e você vai começar a avançar comigo, só que você tem que fazer o dever de casa. Você tem que fazer o dever de casa. Se vocês não estudarem de agora em diante, vocês vão começar a ficar cada vez mais perdidas. É como se você tivesse começado há 2 anos atrás uma aula de tango, sei lá, ou forró, ou jiu-jitsu. Seja lá o que você quiser, o que você gosta de fazer de atividade, arte marcial ou atividade física. Você começou uma nova arte há 2 anos atrás aqui na série do Vida Veda nos Samhitas. Se você nunca estudar e nunca praticar, você vai ser sempre faixa branca. E eu agora estou aumentando a velocidade. Se você não passar para faixa azul, para faixa roxa, para faixa marrom, para faixa preta, você vai ficar perdida. Então, se a gente tem aula toda quarta-feira e você não estuda e você não revisa, você vai ficar sempre na faixa branca. Então você não vai conseguir acompanhar mais as leituras daqui para diante. Aí você tem que voltar lá na origem e fazer todo o seu trabalho de faixa branca de novo. Se você acompanhar, eu te prometo que você vai evoluir de grau. E não só isso aqui vai começar a ficar cada vez mais simples para vocês, como você vai ter um superpoder que é olhar para um texto em sânscrito e mais ou menos navegar ele, depois entender ele e depois solar nele. Esse resultado eu também ainda estou procurando. Eu também ainda sou iniciante em sânscrito e eu também sou iniciante em Ayurveda. Eu não tenho a menor pretensão de dizer para vocês que isso aqui é avançado de Ayurveda. Não é, tá? Eu sou iniciante e a gente está tudo iniciando junto. Então vamos nessa. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se ficou mais alguma dúvida. Beleza, e aí a gente fecha então a aula de hoje. Beleza, segurar o impulso, travou, mas já voltou. E aí, Matheus, fala, macho. Obrigado por esse quadro genial. Ah, que bom, obrigado você, cara. Representando a máfia da Cajuína, se juntem para estudar juntos, cara, é muito bom. Impulsos de sentimento como raiva ou algo assim também entrou na conta? Júlio Manga 00. Não, nesse momento não, tá, Júlio? Tanto que não estava escrito nada de impulso de raiva nem nada aqui ainda, tá? Vamos com calma. Penso que não são fisiológicos, disse a Valéria Mauro. É isso aí. Mas sabemos que geram sintomas, sem dúvida nenhuma. Não é isso que a gente está falando. É só que ele ainda não entrou aqui na dança, né? Faz sentido, mas as emoções também têm efeitos fisiológicos, adrenalina no caso, raiva e tal. Sim. Estou sem acentos e sem cedilha, me desculpem, tá? Não tem problema. Fadinha. Questão fadinha. Beleza. Dani Hayashi, e aí? Tem sentido? Esse resultado vem pela fala. Hashtag nerds ayurvédicos, é isso aí. Fábio, o hashtag dessa aula é o hashtag nerds ayurvédicos, sem dúvida nenhuma. Natia Madjadas, adorei no formato de estudo Samhitas, que é a minha série favorita. Ai, que bom! Você, obrigado pelo carinho. Lúcio João, Cibele, beleza? Tem sentido? Foi. Gente, isso foi 1 hora, tá? Já passou 1 hora. Então, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todas vocês. E eu aguardo então vocês na próxima quarta-feira para mais uma leitura. Raga Dirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai.